Olá, eu sou a Flor Ferraz, esse aqui é o 6º capítulo dessa série onde eu tô contando a minha história. Para quem quiser acompanhar, de novo vou dizer, tem uma playlist aqui no grupo, é só ir até o primeiro capítulo e ver tudo até aqui e o restante. No capítulo de hoje eu vou estar falando da minha pré-transição, do período entre 21 e 23 anos. Lá em 2000 eu me formo em administração de marketing, eu já estava bem fortalecida, eu cheguei a ser vice-líder, como era uma coisa muito importante para mim, eu não ganhava, mas eu cheguei a ser vice-líder. Eu fui membro da comissão de formatura, isso tudo era muito importante para mim, tá, gente? Isso aqui eram títulos que eu achava o máximo ter, porque eu achava que eu nunca ia nem cogitar ser colocada, enfim, ser alguma coisa, né? Seja qualquer coisa. Eu achava realmente que eu ia ser rechaçada, mas eu consegui demonstrar que eu podia, que eu tinha força para... Enfim, eu achava que isso era uma coisa importante. Hoje já não mais, eu achava que era uma coisa importante. E aí eu me formo em administração e eu tenho uma coisa que eu chamo de chorei no McDonald's. Porque a minha mãe não morava com a gente. A minha mãe passou 4 anos separada do meu pai, foi morar em Fortaleza. E o que acontece? Nesse período, eu lembro que a minha mãe veio para minha formatura. Quando acabou, eu fui com ela no McDonald's, né? E eu chorei muito, assim. Eu tive um choro copioso, muito. Porque eu ia fazer o que da vida? De repente, eu não tinha me formado em arquitetura, que eu achava que era o que eu queria. E eu tinha me formado em administração por um compromisso. Eu estava sem grana, né? Nossa família tinha entrado num buraco. Não sabia o que fazer, não me aceitava como ser humano, não me entendia como ser humano, era muito difícil, apesar de uma coisa maravilhosa que tinha acontecido, que era o fato de eu não ter perdido o movimento da mão, porque eu fui fazer teatro, eu fiz a fisioterapia, o meu nervo recuperou e eu consegui, de fato, não ter problemas, até porque eu tive uma boa cirurgia, uma boa recuperação, enfim. E aí o que aconteceu? Eu resolvi juntar todas as minhas estratégias, tudo que eu podia para ir morar em São Paulo, porque eu queria muito fazer o curso de design. Eu já tinha feito várias ideias, mas eu era muito boa com design, mas eu queria realmente me formar. E aí eu fui para São Paulo. Fiz o primeiro ano da Pan-Americana. Em São Paulo, eu fui morar com 5 estranhos num apartamento. Quem conseguiu isso foi uma relação virtual que eu tinha. E aí, nesse período, eu me apaixonava virtualmente. Então, assim, eu entrava no bate-papo UOL, falava com aqueles caras ridículos e eu virava namorada virtual desses homens, né? E tendo ideia de que eu ia ter uma relação de verdade com esses homens, que ia funcionar. Obviamente, né, hoje tendo consciência do que é a solidão da mulher trans, é óbvio que não era dessa maneira, né? Então, assim, eu lembro que eu cheguei em São Paulo, eu tinha combinado de conhecer esse meu namorado virtual, que eu estava extremamente apaixonada, e ele me deu um bolo. Ele não apareceu. E ele não apareceu. Então, assim, eu tive vários momentos de esperar esse homem, ele nunca apareceu. De todo modo, esse foi um período em que eu me libertei. Porque quando eu percebi que ele não vinha, eu falei, bom, eu também não vou ficar sentada aqui esperando aparecer. Eu vou embora e vou viver as minhas relações da minha maneira, como o mundo me aceita. E eu comecei aí nesses bares de pegação e nessas coisas porque foi assim que a vida apresentou para mim as relações. Não era para mim sentar num bar e paquerar, porque as pessoas enfim, elas me rechaçavam, inclusive os gays me rechaçavam. Então, assim, eu acabei indo encontrar relações nesses lugares, e foi esses lugares que eu frequentei para tentar encontrar um namorado. Não era o que eu queria, eu me senti extremamente violada por todo o meu histórico, mas era o que tinha, era realmente o lugar o lugar da marginalização, foi o lugar onde me jogaram
para eu poder me relacionar, porque tudo tinha que ser escondido, suspeito e não podia ser apresentado. Fiz o meu primeiro ano da Pan-Americana, aprendi a viver sem dinheiro, a ser... viver com pouco dinheiro, enfim, porque eu encarei o mercado de trabalho que não me aceitava. Então, para mim, só subemprego. Namoro, para mim, era só escondido e marginal. Para você alugar um apartamento, tinha que ser esse tipo de apartamento, que era um grande apartamento que era dividido em 5 pessoas que só iam lá para dormir. E eu não tinha televisão, então nesse período eu aproveitei para ler, estudar. Eu estudei muito sexualidade humana, eu estudei muito sobre design, sobre arte. Aproveitei porque eu ficava muito tempo isolada dentro do meu quarto. Eu só ia para a faculdade de noite e para a Pan-Americana de noite e era isso. Então, assim, resolvi fazer um curso. Então, assim, eu aprendi a economizar. Então, eu podia gastar, tipo, R$6 por dia. Então, assim, eu comia R$3 e R$3 eu guardava. Então, sim, eu controlava a minha fome. Eu tirava de onde comer, que era o meu dinheiro do mês, e eu comia. Óbvio que a realidade é outra. Hoje seria praticamente impossível fazer isso, porque antes o real ainda era mais valorizado, você ainda conseguia comprar coisas boas com R$3, hoje seria impossível, né? Foi massacrante, mas eu fui para muitos festivais de animação, fui para muito festival de cinema, eu investi em mim culturalmente. Eu realmente aproveitei os melhores... O que São Paulo podia me oferecer gratuitamente, eu aproveitei. E sempre tentando achar um namorado. E achei um namorado, um rapaz, o Edson. Eu posso considerar ele o meu primeiro relacionamento realmente sério, mas ele era um golpista, porque, na verdade, ele era um cara que estava sozinho no mundo, não tinha ninguém, viu que eu era uma pessoa extremadamente carente, me pediu em namoro, sofremos preconceito, e ele queria, na verdade, uma família para se escorar, alguém que ele pudesse, enfim, que pudesse sustentá-lo. Mas eu não podia ser essa pessoa, porque eu também precisava de alguém que me sustentasse. E aí essa relação não funcionou, não deu certo, obviamente, até porque o meu pai, que me mandava uma mesada, fez com que eu voltasse para casa. Eu fui embora para Manaus de novo. Quando eu voltei para Manaus, eu estava com 1 ano de faculdade de design e eu tinha um curso de web design. E aí, sem ter grana, tentando me virar, o que eu fiz? Eu me juntei com mais 3 amigos e a gente montou uma empresa que se chamava Aresta, que foi a primeira vez que eu empreendi, né? E fui aprender na prática como era ser empresária no Brasil. Hoje eu tenho uma empresa, chama-se Pin Artes, mas eu não tenho mais sócios, eu trabalho sozinha. Eu trabalho remoto, trabalho online para todo o Brasil e me dá uma grana, apesar de que hoje eu tenho eu sei que eu sou boa em design, eu sei que eu sou muito boa naquilo que eu faço, mas hoje o design representa algo que ali que foi uma escolha ali do passado, que foi uma escolha que eu tive que fazer por conta daquela situação, porque eu não me vi em outros lugares. Então, eu acabei escolhendo ser designer por pura necessidade, não porque era uma coisa que eu amava, né? Mas eu vou chegar lá também para contar como é que eu dei essa virada. E a empresa não deu certo, enfim, mas eu passei 1 ano tentando fazer com que ela dê certo. Foi um desencontro por conta dos sócios mesmo, a gente acabou tendo... Não foram divergências, não, foram, assim, outras vontades, né, de realizar outras coisas e, naturalmente, a empresa se desfez. Nesse período, falar aqui um pouco de vida afetiva, eu reencontrei um amigo que eu não via há 4 anos, eu já tinha sido apaixonada por ele 4 anos antes, e quando eu o revi, eu me reapaixonei por ele, eu fiquei apaixonada por ele de novo. E de novo, eu me vi nessa relação, eu estava de novo numa relação não correspondida, mas era correspondida,
Nós vivemos uma amizade muito íntima, muito forte, que era muito legal para mim e para ele. Não tivemos uma relação de fato, nenhuma relação íntima, mas ele estava sempre comigo. E chegou, obviamente, que eu estava sempre confusa, porque ele era um grande namorado sem ser namorado. Ele estava ali sempre do meu lado, sem termos um compromisso sério, de verdade. Foi muito legal. Tivemos uma história boa, eu gosto muito dele. Inclusive conheço a mulher dele. Tivemos umas dificuldades, claro, de lidar, porque nós éramos bem íntimos, na verdade. E aí ele passou no vestibular, ele foi para a faculdade, e nessa faculdade ele conheceu uma menina. Até então ele não tinha ninguém, a gente se via todo dia, a gente estava se falando toda hora, a gente estava tudo. Então, assim, era o meu amor semi-platônico, que eu chamo. Eu era apaixonada por ele, de certa forma ele estava sempre comigo, me supria uma necessidade, mas era sempre pela metade. Garotas, não façam isso com vocês, tá? Se vocês perceberem que vocês estão numa relação semi-correspondida e que vocês estão sendo humilhadas, não façam isso. Deem a chance de um novo amor para vocês. Vou dizer duas coisas: vivam sim essa relação o quanto vocês puderem, mas se abram para uma nova relação, não se prendam a isso, não fiquem fechadas nisso, é muito sofrimento, vocês não merecem isso. E aí o que acontece? Quando eu percebi que ele ia ficar com ela, que ele ia assumir ela, eu entrei numa crise, porque eu falei, meu Deus, eu estou fadada a viver esse tipo de relação, porque ninguém vai querer me assumir, ninguém vai querer assumir que gosta de mim do jeito que eu sou. Eu não sei nem o que eu sou, e aí eu entrei num processo louco. Fui fazer um curso de liderança com a Dorivânia, que é uma mulher incrível. Eu te amo, mulher. Eu te amo e te agradeço na mesma medida, você é incrível. E durante esse curso eu fui pirando, surtando mesmo, assim, ficando louca. E aí eu não conseguia entender por que um curso de liderança estava me fazendo tanta loucura. Mas esse curso, ele estava mexendo com um processo meu, que chamava um processo de decisão. A minha vida não funcionava, gente. Eu estava sempre em colapso, sempre em colapso, sempre tentando entender o motivo para estar viva, quando na verdade eu sempre queria estar morta. Não fazia o menor sentido. E aí o que eu fiz? Eu fui conversar com ela. Eu falei, olha, Dori, eu tô com muita dificuldade, eu não consigo perdoar os meus pais por coisas que aconteceram. Eu não consigo falar ao telefone, eu tenho muita dificuldade de lidar com as pessoas. Eu preciso entender. E aí ela foi fazendo perguntas, né? Porque ela tem uma formação em PNL. E eu cheguei à conclusão, nas perguntas dela, que eu não me aceitava. E aí eu entrei num colapso. Eu falei, não, como assim? Porque desde que eu cheguei em Londres, eu me aceito como gay, porque eu vi e tal, não sei o quê. E aí, pam, me caiu a ficha de que eu não me aceitava como mulher. Eu não aceitava minha feminilidade. Eu estava há anos negando que eu era uma mulher, que eu era feminina e que era essa a minha realidade. Então eu tinha comprado um livro que chamava Transsexuais e eu fui estudar esse livro, se eu não me engano era do Ramsay, esse livro, do Dr. Ramsay. Eu acabei relendo o livro e eu falei, nossa, gente, por que eu tô negando isso tanto tempo? E aí a minha ficha caiu, que eu era transexual, a minha ficha caiu, que todo o histórico da minha vida foi rejeição ao meu corpo, tudo se encaixava, foi tentativa de suicídio, foi tentando me enquadrar como um homem ou como um menino e não funcionava, e aí de repente caiu a ficha toda de uma vez. Tive aquela epifania louca, e aí eu falei, meu Deus, eu preciso entrar em transição. E aí eu entrei na internet e eu entrei em contato com o site Casa da Maitê, a Maitê Schneider. Maitê Schneider, sua linda, você... eu igualmente te agradeço, porque você é uma empoderadora de mulheres trans. A partir do momento que eu conheci a Maitê Schneider, e hoje eu tô fazendo esses vídeos também por influência dela, porque era isso, eu queria ajudar outras mulheres e homens trans. É por isso que eu vou dar a minha cara aqui, a mostra, eu tô contando a minha vida para isso, né? Então, a Maitê Schneider, eu entrei em contato com ela, a Maitê, mandei um texto para ela, a Maitê me convidou para ser
colunista no texto dela, no site dela. Sendo que eu ainda estava iniciando a transição, eu quase não conhecia nada. E aí eu comecei a escrever sobre a minha transição. Eu tive uma crise de pânico mesmo. Eu pensei que eu ia morrer nesse dia. E a minha mãe virou e falou assim, a minha mãe me deu um choque, né? Me deu um chacoalhão e disse assim, pare agora, porque eu não tenho dinheiro para lhe fazer essa cirurgia, o seu pai não tem dinheiro, você não pode sair daqui de Manaus, então você precisa voltar ao normal e encarar que a vida é essa e você precisa lidar. E naquele dia eu falei assim, não, eu vou fazer a transição, haja o que houver e eu vou dar conta dela. O universo vai me dar conta dela. Gente, eu não tinha um centavo no bolso, a minha família não fazia a menor ideia, eu só tinha um plano de saúde, eu tentei achar os médicos, eu comecei a descobrir como era ser trans no mundo. A única coisa que eu tinha era a Dorivânia, que mesmo sem nenhuma experiência, resolveu ser meu apoio, meu esteio. Ela, com um pouco do conhecimento dela em PNL, ela resolveu me acolher e me abraçar. E eu comecei a fazer terapia com ela. E nessa terapia foi incrível, eu dei um boom. E eu lembro que o primeiro exercício que ela fez pra mim foi que eu tinha que ficar uma semana vestida como menina, não podia não me vestir de menina. E depois nós íamos ver como é que foi essa experiência. Essa experiência foi incrível, porque eu achava que ia ser moleza, era tudo que eu queria, era assumir a minha feminilidade, botar uma roupa feminina e ficar 24 horas com ela. Mas de repente eu vi que eu estava cheia de preconceitos meus para comigo. E eu tinha muito medo social, tinha uma fobia social absurda. E eu passei, então, a fazer o trabalho. Essa semana da terapia foi incrível. E como eu já era colunista do site da Maitê, eu abri um blog para mim e eu comecei a descrever toda a minha transição nesse blog. Infelizmente, esse blog, ele chamava The Blog, era nessa plataforma chamada The Blog. A The Blog acabou e toda a minha história de transição, narrada dia após dia, foi consumida pela nuvem. Eu não tenho quase nada dessas histórias, eu tenho pouquíssimas coisas que uma trans que me seguia na época guardou e me deu, e eu fico muito feliz disso, e ela pegou e me passou. Esse foi o início da minha transição. Dorivânia foi extremamente... foi a pessoa que me deu o primeiro impulso, e eu, de novo, sou extremamente grata a você. E aí eu digo para você que está aí começando e que está me vendo, não sabe como começar ou por onde começar, procure uma ajuda terapêutica. Pode ser PNL, pode ser um psicólogo, pode ser um psicanalista. Procure uma ajuda, mas procure alguém que possa lhe ajudar sem preconceito. Não essa psicologia ridícula que quer te curar, ou essa psicologia que quer fazer você se sentir culpada ou etc. Procure alguém que te ajude a sair do seu casulo, a entender onde você está, a entender a sua sexualidade. Procure um psicólogo que tenha experiência, procure alguém, um terapeuta que possa te abraçar e realmente fazer você sentir quem você é. Eu sou a Flor Ferraz, esse foi o capítulo 6, a pré-transição, e no próximo capítulo eu entro na minha transição e como foi para eu chegar até aqui. Um beijo, tchau!